E essa mesma indignação que a gente está vivendo no Brasil, o Ivanildo disse que não vamos ser presos, não vai ser preso. Não vai ser preso porque Deus não vai permitir que Bolsonaro seja preso e vai ser o nosso candidato a presidente da República. E digo mais, se ele não for candidato a presidente da República, o estrago vai ser muito maior, porque daí ele vai ajudar muitos candidatos a deputados, a governador, a senador, para que possa fazer mais pelo Brasil. Eleger homens de fé, de coragem, que não tem o rabo preso para lutar contra esse sistema que está aí destruindo o Brasil, destruindo os brasileiros. Então, seja bem-vinda, Jussara Galto, bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia, Litoral ao Meio-Dia, Gabriel, todos os nossos tele. Estamos começando, né? Quer dizer, eu já estou encerrando o programa praticamente, pois estamos na segunda parte, mas é mais um dia, um dia de trabalho, um dia de dedicação, é um dia que a gente se debruçou e pensou sobre o que falar para melhor informar vocês. Porque nosso trabalho é voluntário, portanto, ele tem que ser da melhor espécie, porque nós queremos fazê-lo. Nós fazemos para contribuir com o crescimento e a grandeza do nosso país. E, com certeza, em cima dessa luta, em cima da nossa vontade, porque nós merecemos, nós já estamos perto do fim dessa derrocada que nós vivemos até agora. Então, eu, às vezes, meio que piso na bola, às vezes sou meio agressiva, porque a indignação toma conta de mim. Eu sou humana. E eu vejo, assim, não digo que eu seja mais inteligente, mais capacitada, não é isso. Mas eu me dedico mais, eu estudo mais esses problemas todos, eu me debruço sobre eles. Então a gente acaba sabendo quem é quem, sabendo quem mente. Por quê? Sabendo quem não gosta do Brasil, sabendo quem está vendido, né? Quem se entregou por causa do dinheiro para apunhalar o Brasil e, por via de consequência, apunhalar a todos nós. Pois bem, então, quando eu digo que uma emissora X, que no caso não é X, é G, né? A Globo, por exemplo, quando eu falo mal dela, não é porque eu seja fofoqueira, faladeira, e simplesmente, por alguma razão, que só Deus conheça, eu tenho ciúme, inveja e não gosto da Globo, então passo a apedrejá-la. Não, é porque eu sou uma pessoa informada. Eu estava lá em Portugal, passeando, lá com a minha família, descansada, e não desligava nunca. Escutando, vendo o que as pessoas falam, ou falavam na época, no Brasil e fora do Brasil. E como é que a gente... né? Depois a gente viu, graças a Deus, a eleição do Trump, e imediatamente o cumprimento das palavras de campanha, das promessas de campanha. Então, a gente teve né, quem é obrigado, né, mas quem é ligado, teve que constatar, através de pessoas como Michael Benson, Mike Benz e Steve Bannon. Quem são esses? Quem são essas criaturas? São assessores altamente capacitados do presidente Bush, que vocês todos sabem que ele só aceita, né, trabalho por meritocracia. Ele dá emprego por meritocracia. Ele não compra ninguém. Não, ele já pega aquelas pessoas que são capacitadas, que são honestas, que são íntegras e são detentoras de grande saber e que não vão apunhalar seu povo. Isso é meritocracia. Pessoas que subiram porque se esforçaram para isso. Pessoas que chegaram ao topo porque estudaram, trabalharam, guerrearam e demonstraram que são capazes. Então, o que nós descobrimos, povo? Nós descobrimos que uma agência chamada USAID, USAID, como você quiser entender a pronúncia, mas é uma agência que era usada, que foi criada pela CIA para pegar dinheiro do povo americano, os impostos, eles que são tão ciosos disso, pagam altos impostos, mas querem reciprocidade, esse dinheiro, a esquerda, mão grande, como é aqui, como é em todos os países comunistas,
assim, ó, balaios de dinheiro. Não estou falando de pouca coisa, estou falando de bilhões para despejar em cima dos países que eles precisavam investir para que eles se mantivessem à esquerda e que a agenda globalista, que a nova ordem mundial, se estabelecesse com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais firmeza. Eles fizeram isso com o Brasil e fizeram isso com muitos outros países. Como eu já disse, os outros eu não sei, né? Às vezes cito. Mas o que me interessa é o que eles fizeram com o Brasil. Eles destruíram o Brasil. Gente, eles compraram, amigas, queridas, eles compraram todas as universidades. Eles compraram toda a imprensa. Eles compraram a grande maioria do Congresso que quis se vender. Eles compraram a justiça no Brasil. Eles compraram o judiciário. Eles derramaram dinheiro. E nós estamos vivendo nessa situação aí. Ficar falando que há corrupção, e todos os dias eclode um ou mais escândalos de corrupção, e tem que aqui, pá, pá, receber na cara assim, pum, pum, como se a gente tivesse assim, ó, patrocinado isso aí, como se a gente gostasse e quisesse isso aí. Bem, essa corrupção, eu também já vi que de tanta gente bater na tecla, ou as pessoas só ficam falando na corrupção, ou então dizem assim, ó, um chavão que por demais batido é extremamente doloroso e choca com a realidade que nós vivemos. Assim, não adianta lutar, sabe? Todo político é ladrão. Isso aí meio que... Eu faço política há mais de 50 anos, não tenho nada. Não tenho nada. Sou criticada pela família, pelos amigos mais chegados, por todas as pessoas que sabem a minha situação, porque eu nunca peguei nada que não fosse meu, ou que eu não pudesse devolver depois, que eu não pagasse. E assim eu conheço muitos outros políticos. Conheço, eles existem. Só que, né, o pessoal tende a ver aqueles que não prestam. Mas por que não seguir o exemplo e também por que não admirar, não curtir, não prestigiar aqueles que são do bem? No Congresso, a maioria do mal. Simples assim. Então, vocês estão aí, têm a inteligência, cada um tem a sua inteligência, os seus meios de conhecimento, de apropriação do conhecimento, vocês escolham, daqui a 2 anos, não, ano que vem, escolham o ano que vem, mudar do Congresso. Vamos varrer, vamos limpar as assembleias, a Câmara Federal. Gente, esses deputados que, já eleitos, assumem cargos, como é o caso do presidente da Câmara, que eu tenho nojo dele, nem gosto de dizer o nome dele, se elegeu com 1000 promessas ali, né, no círculo, e logo em seguida apunhalou, logo em seguida foi chamada para um tititi com o imperador do Brasil, e já mudou a linha de pensamento. Chegou a dizer, pasmem, vocês sabem disso, que no Brasil não tem preso político, não tem perseguição, não tem, como é que se diz, existe liberdade de expressão, que a imprensa é livre. A imprensa é livre para dizer o que o sistema quer. Por quê? Porque ela é boa? Não, porque ela é paga, porque ela é corrupta. E o Globo, porque o Globo é a maior de todas, mas nós não temos nenhum filtro da ABI, por exemplo. É muito fácil, e eu critico até porque é a minha organização, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho uma OAB de 4 dígitos, lá do começo da década de 70. Eu critico o que eu conheço. Sei que a OAB é outro lixão que se vendeu, tal como as universidades, a imprensa, o Congresso, o Judiciário, etc. Mas a ABI, ninguém vê falar da Associação Brasileira de Imprensa. Nós não temos mais jornalista na imprensa aberta. Nós só temos jornalistas na mídia eletrônica, na internet. E nós temos grandes jornalistas fora do Brasil, porque aqui, se eles estivessem, estariam presos ou mortos. Então, vocês vejam bem assim, que nós não estamos inventando, não estou falando de nada que seja novidade. Eu só estou falando porque eu faço cobranças. Eu não fico acomodada. Eu não fico, não, todo político é ladrão, então vou deixar assim mesmo. Não.
título político que ela deu tem que ser varrido. Por quê? Nós, o nosso voto, a nossa grande arma, a arma secreta. Então, nós temos que lutar cada vez mais pelo voto impresso. Essa é uma agenda do nosso programa eleitoral ao meio-dia, é uma agenda de todos os conservadores do país e é uma agenda na qual nós temos que nos fixar, lutar e batalhar, tanto quanto a gente já batalhou por outras causas, tanto assim como a gente derrubar a Dilma, assim como a gente luta agora pela anistia, nós temos que lutar. Voto impresso, auditável, que seja contado, contagem pública de votos. Isso é que nós precisamos para sabermos que nós realmente ganhamos a eleição. Não é através, né, de máquinas que, apesar de elas já terem sido as entranhas dessas máquinas, que são as urnas eletrônicas, terem sido expostas e terem provado que houve corrupção, que houve mexida, e está cada dia se provando mais. Esse cara, essa coisa cachaceira que se elegeu não, né? Está lá, foi tirado da cadeia. Esse que está protegendo essa outra corrupta, que está vindo do outro país, condenada pelos mesmos processos que ele foi condenado, o Odebrecht, por causa daquele escândalo do mensalão, enfim, da Lava Jato, que foi a principal de todas, eu acho. Enfim, isso, e só de falar nisso, a gente fala, e fala todo dia, porque é necessário. Mas, por trás de tudo isso, gente, o tecido social está sendo corroído em todos os seus aspectos. Vocês, por exemplo, ouviram falar deu ruim? Já ouviram falar isso? Deu ruim? Então, nós temos a solução. Deu ruim? Fica frio, porque nós temos a solução. O que é isso? É uma outra forma de destruição da sociedade através da destruição do ser humano, através da destruição da família, que estamos falando agora, do uso abusivo de drogas. A maior economia do mundo é a droga. É gestada, é gerida, circula no mundo maior quantidade de dinheiro através das drogas. Não é de outro, nada mais. Não é o agro, não são, sei lá, as invenções científicas, enfim, é a droga. Mas o que nós temos a ver com isso tudo? Eu, principalmente, porque há 40 anos atrás, junto com outras pessoas, trouxemos para o Rio Grande do Sul um trabalho chamado Amor Exigente, que o Brasil inteiro conhece, o mundo inteiro conhece, e nós já estávamos assim, não estávamos muito atrasados. Tinha começado nos Estados Unidos, depois se espalhou pela Europa, e o padre Haroldo, um grande líder religioso, jesuíta também, um homem todo coração, um homem todo bem, tudo é bom, que se preocupava muitíssimo com os dependentes químicos, com as prostitutas, com os menores abandonados. E ele não só se preocupava, ele trabalhava. Ele criou no mundo inteiro, ajudou a criar, como criou aqui no Rio Grande do Sul, e nós depois nos espalhamos, comunidades terapêuticas para tratamento de dependentes químicos, abrigos para a palavra menor, né? Hoje é proibida, politicamente correta, pela essa ideologia do politicamente correto, mas a gente chamava na época os menores abandonados. Eles continuam existindo, as milhares, eles continuam. Todas as mazelas sociais continuam. Agora, houve, em todas as épocas, em todas as etapas da história, pessoas que se ergueram, pessoas que levantaram e lutaram contra isso, com sucesso. Então, esse voluntariado, a gente tem que respeitar. Não dá para dizer que tudo não presta. Tem muita gente. Eu acho até que a maioria é ótima. A maioria tem bom coração. A maioria ama a Deus, respeita a Deus. A maioria gosta da família. A maioria curte o seu país. A maioria ama e transforma em atitudes esse amor. No caso das grandes calamidades, como a que nós tivemos aqui, e no mundo inteiro, todo mundo se sensibiliza porque a pessoa, o ser humano, é bom, porque Deus habita em nós. Essa é a nossa diferença. O ser humano é diferenciado por isso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus
E Deus, nosso corpo é o nosso é o templo de Deus. Então, por isso, eu sei que muitas ovelhas, né, para usar a linguagem do Adilson, de outros pastores, se desviam, praticam o mal. Não devemos odiá-los por causa disso, porque, no fundo, eles são nossos irmãos. Eles estão praticando o mal. Eles pagarão por isso. Mas nós temos que limpar, tirá-los, tirar a influência deles que existe entre nós e que é muito profunda, que é muito séria e que é muito transformadora. Essa grande transformação se deu há 100 e poucos anos com a invenção, com a criação, né, de um psicopata, que é o comunismo, que é o Marx. Ele já disse que as religiões são o ópio do povo. O povo precisa se entorpecer para ser melhor conduzido. E, ao mesmo tempo, quem não gosta dessa ideia, quem não gosta dessa narrativa, é escanteado, é perseguido, é preso ou morto. Bem como Cristo foi. Não serve ao sistema, cospe fora. O sistema nos cospe fora. Então, nós temos que mudar esse sistema para que ele seja mais acolhedor, para que ele valorize mais as pessoas de bem, para que eles valorizem quem luta pelos jovens, quem luta pela saúde, quem luta pela segurança. Vamos valorizar os nossos policiais, vamos valorizar os nossos bombeiros, vamos valorizar o pessoal da saúde, os que são do bem, porque a maioria deles, hoje, militantes na saúde, os médicos, não são do bem. Não que eles, pessoalmente, sejam do mal, mas eles não receberam das universidades o ensinamento que deveriam ter recebido e que receberam os médicos de 30, 40, 50 anos atrás e até mais. Verdadeiros gênios, pessoas dedicadas, pessoas que olhavam para o paciente e já radiografavam já pelos sintomas, pelas características, pelo jeito de se expressar, por tudo, eles já podiam fazer um diagnóstico. Mandavam fazer os exames apenas para confirmação. Hoje, o médico não olha para a gente. Quando olha, é com má vontade, ele esquece. Hoje, médico do SUS, 99% esquece que ele é nosso empregado. Nós pagamos o salário dele. Ele não tem nada superior a nós. E alguns deles, nem o conhecimento eles têm superior a de quem vai lá com 2 neurônios funcionando. Pessoas que também pesquisam, que vão no Google, que o médico só vai no Google. Eu estou falando isso assim, até com bastante... Não gosto de sentir mágoa nem ressentimento. Mas aconteceu agora comigo isso. O médico estava me deixando cada vez pior, pior e pior. Aqui ainda. Eu já estava assim, ó, não estava mais enxergando nada, era tortura, porque eu tinha que andar só me segurando nas paredes, nas coisas, e as pessoas me ajudando. Já estava enxergando tudo duplo, e estava todo errado. Por que ele me receitou o remédio errado? Isso é indireito? Não é um homicídio, não é uma tentativa de homicídio dolosa. É culposa, porque é por ignorância. Porque ele não sabe fazer melhor. Ele age culposamente, porque ele não aprendeu a fazer melhor. Então, a gente tem que limpar, amiguinhas, limpar as universidades. Trump está limpando o que ele pode. Harvard, que é a maior potência em todos os sentidos, inclusive financeira, autonomamente, recebe muito dinheiro do governo, mas é autônomo, é muito rica, a própria pode se manter sem o governo, mas, mesmo assim, aceita os subsídios. E eles estão impregnados de comunismo, e tanto quanto a igreja. Outro dia eu comentei aqui, o tempo acaba sendo pouco, eu comentei aqui sobre um pedido que a igreja católica, que os padres conservadores, os padres, não é que sejam de direita, eles são porque é o jeito deles, porque eles têm a Deus, amam a Deus, respeitam a Deus. Eles denunciando o que é esta campanha da fraternidade, que coloca a natureza acima de Deus. Deus não existe mais, é a mãe terra, essa é a deusa. Gente, o que é isso? Dentro do catolicismo? Então eles estão pedindo, esclarecendo, que todas as campanhas da fraternidade foram de esquerda, foram criadas pela teoria da libertação e foi para infiltrar e tomar conta da Igreja Católica, e tomou.
mais de 50% dos padres não são católicos, são comunistas. E a gente sabe, até o Papa. Chamam, ele como é que progressista. Progressista é sinônimo. Infelizmente, o meu partido tem esse nome, mas é sinônimo de esquerda. Pesquisa, certo? Então, meu Deus, já vi a hora aqui, porque eu não posso passar meu tempo. Tá, então bem. Então, eu estou dizendo isso tudo porque não é só a corrupção que corrói o país. O tecido social, como eu disse, é corroído, é desgastado. É como se tivesse milhões de traças destruindo o nosso tecido social de todas as maneiras, na saúde, na segurança, na educação, no judiciário. O judiciário é o segundo mais bem pago do mundo. E só que não age, não corresponde, não há. Eu estou usando essa palavra porque o ditador do Brasil usou inadequadamente. Então, eu estou repetindo para que vocês entendam que reciprocidade não é aquilo que ele falou, que o Xandão falou, que reciprocidade é soltar um bandido, traficante, porque um outro preso num outro país está preso, segundo ele, deveria estar preso, segundo ele, por manifestar seu pensamento. Entendeu? Isso não é reciprocidade. Reciprocidade é trocar um traficante por outro, um jornalista por outro. Mas um país de bem, onde a imprensa é respeitada, onde o pensamento é livre, como diz a nossa Constituição, só que não é cumprida. Um país de bem não aceita esse autoritarismo. Porque ele é falso, porque ele é mentiroso, ele é enganoso. Bem, então, como eu falei, na questão da corrosão do sistema social, vou mudar um pouquinho a abordagem, para que vocês saibam não só o que a gente também aprende, mas também saibam que a gente não se preocupa só em falar mal na questão da corrupção. É uma grande preocupação. Mexe no bolso, então mexe com todo o sistema do indivíduo. Mas nós temos outras preocupações extremamente poderosas e que são válidas. E que tão válidas quanto. Porque se o país não for corrupto, mas não tivermos o resto das coisas funcionando direito, também não será bom. Então, deu ruim? Fica frio. Sabe o que é isso? É uma campanha de um grupo mineiro que ele se dedica na política sobre drogas no país, sobre drogas. Se chama Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos. Bom, eles já começam errando, né? Começam equivocados, porque misturar drogas e direitos humanos, uma antagônica à outra. Não há reciprocidade. Nós sabemos assim, o mal que as drogas causam. Destrói milhões de jovens do mundo inteiro. Mas isso faz parte de um sistema que quer uma juventude destruída, alienada, fora da razão. Faz parte. É um dos nossos inimigos. Então, não é só a corrupção. Então, os direitos humanos, que aqui no Brasil, ser humano não tem nada, porque se uma pessoa está andando por uma rua e recebe uma facada ou um tiro, como aconteceu agora, como acontece todo dia, só que não é nem anunciado mais, né, não dão tanta relevância, se essa pessoa ela está no seu direito humano de ir e vir, o direito constitucional de ir e vir, ela está usufruindo do seu direito de ter um telefone, porque ela trabalhou para isso, ela se capacitou, trabalhou e comprou. Aí vem alguém e dá um tiro nele. Estou usando esse exemplo, né, do acho que engenheiro, que aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro. Mas é um exemplo que cada um de nós conhece até dentro da família e meio desconhecidos. Então, vem esse vagabundo, porque quer, segundo o cachaceiro que preside o país, ele quer tomar uma cervejinha, mas ele não quer trabalhar para ganhar o dinheirinho, vai comprar o telefone para ele tomar a cervejinha. Então ele vai lá, um cidadão de bem, que está andando de bicicleta, que está feliz da vida, que está respirando livremente, que está se tratando do seu corpo físico, da sua higiene mental também, e abordando. E tiram, não só tiram o direito dele ter um celular, como tiram dele o direito à vida.
que é o maior de todos os direitos. Depois do direito à vida, vem o direito à liberdade. Então, ele não teve direito à vida, ele não teve direito à liberdade, mas ele teve direito aos direitos humanos. Aqui no Brasil, direito dos humanos, entre aspas, né? Então, aí, quem é que... Aquele pai morre, deixa uma família desamparada, pessoas desesperadas, pai, mãe, filho, mulher, tudo. Foi. Aquele já era. Aí entram os direitos humanos, na defesa daquele que roubou aquela vida. Aí ele primeiro já passa por uma urgência de custódia, para ver se não fizer nem um arranhãozinho nele, não der nenhum tapa nele, não arrancar nenhum dente dele com uma bofetada, nada. Porque se houver qualquer coisinha dessa, quem vai preso é o policial. Militar ou não, vai preso. Porque aí, esse não tem direito. Esse não tem. Direito tem o bandido. Aí o bandido vai para uma cadeia, ele vai ter 4 refeições por dia, ele vai ter direito à vida, à visita dos parentes, dos familiares, ele vai ter direito à visita íntima, como tinha o Caixaria do Presídio Brasil. Essa mulher dele hoje é a mesma que visitava ele na cadeia, naquela época, não por amor, não por paixão. Vocês sabem por quê, né? Ela ia lá. Bem, é assim que muitos recebem visita íntima no presídio, quando não tem mais mulher, não tem mais família, enfim. Não tem quem vá fazer isso. Então eles pagam para que vá alguém. Ué, aí ele vai ter um direito, porque comer 4 vezes por dia, muitos milhões de brasileiros não têm, mas ele vai ter. Aí, além de todas as outras regalias, ele vai ter, que o presídio não é mais o que era antes. Os presídios brasileiros são um lugar onde as facções se movem e quem manda e desmanda não é a lei, não é o Código Penal, não há atuação do Código de Processo Penal, muito menos a Constituição. Quem manda são os donos do presídio. E aí acontece de tudo, e toda a maldade que acontece ali dentro não tem problema, porque é direitos humanos. Então, esses aí, para eles, não sofrem, eles não acontece nada. Bom, voltando, os direitos humanos. Aí ainda ganham mais. Pasmem, senhoras, me deem razão, por favor. Se eu não tenho motivação, se eu não tenho assim, um impulso grande para defender a nossa sociedade. Esses presidiários que tiraram vida, que roubaram, que estupraram, que alopraram, que deram facada num candidato a presidente da República, esses aí têm salário maior que o salário mínimo do trabalhador. Ouviram bem? Salário maior que o salário mínimo do trabalhador. Além de todas as outras vantagens. E mais algumas que talvez eu não saiba, não sei, não lembrei. Então, isso no Brasil são direitos humanos. Então, droga, que é a derrocada, que é a destruição da sociedade, né, com os direitos humanos. Então, vocês vejam que eles estão tudo na mesma canoa. A preocupação deles é a mesma. Então, deu ruim, fica frio. Isso aí é o resultado de uma campanha que o governo está fazendo através do Senad, que é o órgão que trata dessa questão das drogas no Brasil, todo o país. Ele vai premiar, o governo vai premiar, vai avaliar e vai premiar uma cartilha que ensine os jovens a como andar com droga. Ouviram bem? Vai ensinar como os jovens devem andar com droga. Existe um prêmio chamado Maria Lúcia Pereira. E ele premia, essa premiação é para as iniciativas inovadoras na política sobre drogas no... Então, essa Frente Mineira apresentou uma cartilha, acho que talvez será vencedora, se já não foi, e que ela ensina o jovem, desde o momento que ele sai de casa para comprar droga, para adquirir a droga, como é que ele tem que fazer, como é que ele tem que se comportar, para não ser abordado, para não ser preso pela polícia que está aí, paga por nós para fazer o seu trabalho, que é reprimir o comércio das drogas. O policial vai lá e cumpre seu dever, seca gelo, porque antes que ele volte para casa dele, o bandido já voltou. E isso, às vezes, saindo, gente,
pelas portas do Tribunal Supremo da Nação. É devolvido jatinho, é devolvido bens, dinheiro. E quem rouba uma galinha para comer porque tem fome, esse aí é burro, porque teve que roubar pouco para se manter. Os que valem são os que roubam muito. Essa é a nossa realidade no Brasil. Então, essa cartilha, ela, além de ensino jovem, desde que ele sai de casa, a abordagem na delegacia para melhor burlar a lei. Dá para entrar na cabeça de uma pessoa uma coisa dessas, que um governo faça isso. Uma cartilha para ensinar como é que o seu jovem tem que... Como é que a gente diz na gíria? Camuflar, mocosear. Essa é a palavra do depende. Tem que mocosear droga para a polícia não perceber. Então, carrega os pouquinhos, vai lá e compra, vai direto para casa, depois anda com um pouquinho a droga. E como é que tem que ser a abordagem na delegacia, como é que ele tem que se portar, como é que ele tem que ser fingido de bonzinho, de vítima, tem que se vitimizar, porque esse governo, a esquerda adora vitimizar as pessoas, né? Para depois botar o pé em cima. Então, eles ensinam a fazer o melhor enfrentamento ante as autoridades. Então, deu ruim, fica frio, porque o tio Lula, ele está preocupadinho com vocês, drogados. Ele quer que vocês se destruam a família, destruam o Estado, o país. Eles querem tirar de você, através da droga, toda a humanidade, todo o humanismo que existe em você. Porque eu trabalhei, e ainda dou atenção, mas 40 anos sem parar, voluntariamente, com dependentes químicos, e sei o quanto eles ficam fragilizados, destruídos, o quanto eles são zerados na sua humanidade, o quanto mais eles fazem para si mesmo, para a sua saúde, e morrem mais cedo. Os destinos previstos são esses. O cemitério, os hospícios, e o melhor deles são as cadeias. Porque eles querem, por isso, para que esse comércio não pare, não diminua, tem que dar cobertura para o usuário. Eles estão se lixando para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu parente, para o seu marido, para o seu filho, irmão do filho. Mas eles estão se lixando. Eles querem se dar bem. Deu ruim? Então, fica frio, porque o tio Lula está cuidando de tudo. O traficantezinho, não se preocupe. A sua clientela estará bem protegida. O Senad está lançando cartilha para proteger a sua clientela, para que você não tenha... O comerciante de roupa pode perder, o dono da padaria pode fechar, restaurantes podem fechar. N exemplo de comércios e de empresas podem fechar. Mas o da droga, não. Porque nós vamos preparar, o governo vai preparar cada vez mais o usuário de droga. O fim, você sabe. Esse é o fim de todo jovem. Morte prematura, prejuízos, né? Em todos os sentidos, na saúde da juventude, famílias destruídas, choro de mãe, choro de pai, choro de avó, lágrimas. Então, e depois, quando eles passam por um processo como esse que nós temos da recuperação, da dependência química, através de comunidades terapêuticas, gente, é um filho renascido, uma criatura que pode até recair logo adiante, mas se ele for bem preparado, ele vai ter mais resistência. Ele nasce de novo. E nós podemos ser agentes desses novos nascimentos. É um assunto que todo mundo deve também atentar e se preocupar. Não só quando é atingido na família, mas mesmo atingidos na família. Tem pessoas que dizem, com o filho da minha irmã, com o filho do meu tio, do meu compadre, não é comigo. Não é assim. Não é assim que a gente constrói uma sociedade melhor, uma civilização melhor. Então, me perdoem vocês, aqueles que se sentem agredidos, quando eu falo de uma maneira dura, ríspida, de realidades que existem e vocês querem ignorar. Vocês fazem assim, não querem ver. Vocês são pessoas boas, maravilhosas, inteligentes, preparadas para o bem. São pessoas bem, pessoas que não amam,
Não, sabe, tu está exagerando. Não estou. Infelizmente, não estou exagerando. Essa é a realidade que existe. Não é a realidade pintada pela Globo. Não é. Porque essa é amiga do dinheiro deles. Essa empresa foi a empresa que cresceu algo assim em torno de 200 bilhões o ano passado. Parte desse dinheiro sai do seu bolso. Aliás, por duas razões. Primeiro, porque você compra o que eles anunciam. Porque você assiste. Você assistindo, você dá dinheiro para eles. E também porque o governo despeja o seu dinheiro para a sua distribuição. Com luzes, com coloridos, com charme, com pseudo-elegância, com muito sexo, com muita coisa ruim, eles vão dourando aquilo e você vai se enganando. É por isso que eu sou. É por isso que às vezes eu sou, né, cobradora, mas, infelizmente, nós temos que ser assim para despertar as pessoas que continuam assistindo o Big Brother, meu Deus do céu. O que tem de construtivo naquilo? Jesus Cristo. Ah, mas tem uma gaúcha concorrendo. E daí? Quantas gaúchas estão se preparando para vestibular, para concurso? São verdadeiras heroínas. Eu já tive uma filha assim, você também. A maioria das pessoas batalha por isso. Essas não são lembradas, essas não são homenageadas. Ganham prêmios aqui no exterior. Não são. Agora, as do Big Brother são as heroínas, os heróis. O herói é o homem que levanta todo dia, a mulher que levanta todo dia. Ele vai e sai para trabalhar, e sustenta seus filhos, e sofre por não conseguir dar uma vida melhor. Jesus, estou no fim do meu tempo. Não quero abusar da paciência de vocês. Tchau para todos. Um beijo muito grande. Tchau, Adilson. Com muito amor para todos. Se for possível. Mais 10 minutos? Então, então, eu quero continuar enfocando esse assunto aí. Então, vocês vejam que vocês, além de criticar, ficar em casa e criticar, vocês podem se informar um pouco mais. Todas as cidades têm trabalho dessa natureza. Todos. Vocês podem lançar Mulher Amoroso para isso. Porque vocês estão trabalhando na reconstrução do país. Aí sim, vocês estarão dando uma contribuição de amor de peso específico, alavancar, para melhorar a nossa sociedade. Vamos posicionar mais na questão dos policiais, porque os policiais, eles hoje, até ministro, até o ministro da Justiça, né, que chegou lá, porque é amigo da amiga da minha cozinheira, da minha faxineira, enfim, da minha vizinha. Assim, Lewandowski chegou lá. Pesquisa. E aí agora ele vem dizer, essa imensa cara de pau, porque, na verdade, conhecimento ele não tem tanto, né? Vamos combinar. Mas ele podia ter aprendido um pouco mais. Podia ter sido um pouco mais bem polido para ter um enfrentamento mais digno do cargo que ele representa. Aí ele vai dizer que o problema é a lei, que o problema é o judiciário. O problema, pasmem, senhores, é a polícia que prende mal. O que quer dizer polícia prende mal? O que esse senhor que chegou lá, ó, de maneiras não muito limpas, não muito lícitas, nada honrosas, o que será que ele quis dizer com isso? A polícia prende mal? Será porque a polícia está mal armada? Será porque o equipamento do bandido é centenas de vezes superior ao equipamento da polícia? Ou será porque a polícia anda armada? Hein? Hein? É porque a polícia... Eles queriam que a polícia entrasse nas batidas policiais, nas investigações com um buquê de flores, distribuindo flores. Eles não entravam. Já eram mastigados lá pelos meninos que cuidam da entrada das comunidades. Isso é o que aconteceria.
Então, eles batalham, a esquerda batalha para o desarmamento do cidadão. Eu nunca vi a esquerda batalhar pelo desarmamento dos criminosos. Vocês já viram? Se alguém já viu, me diga. Me mande essa mensagem, me passe um e-mail, um WhatsApp. Não, Jussara, não é assim. Mas é assim. A realidade é essa.